Hoje, em Bíblia Narrada e Explicada, vamos conhecer a história do grande dilúvio e da obediência de Noé. Gênesis capítulo 7. O dilúvio. Depois o Senhor Deus disse a Noé: Entre na barca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Leve junto com você 7 casais de cada espécie de animal puro e um casal de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave para que se conservem as espécies que existem na terra. Pois daqui a 7 dias eu vou fazer chover durante 40 dias e 40 noites. Assim vou acabar com todos os seres vivos que criei. E Noé fez tudo conforme o que o Senhor Deus havia mandado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio cobriram a terra. A fim de escapar do dilúvio, ele entrou na barca junto com os seus filhos, a sua mulher e as suas noras. Os animais puros e os impuros, os que se arrastam pelo chão e as aves entraram com Noé na barca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia mandado. 7 dias depois, as águas do dilúvio começaram a cobrir a terra. Nesse tempo Noé tinha 600 anos. No dia 17 do segundo mês, se arrebentaram todas as fontes do grande mar, e foram abertas as janelas do céu, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia Noé e a sua mulher entraram na barca junto com os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e as suas mulheres. Com eles entraram animais de todas as espécies, os domésticos e os selvagens, os que se arrastam pelo chão e as aves. Todos os animais entraram com Noé na barca, de 2 em 2. Entraram machos e fêmeas de cada espécie, de acordo com o que Deus havia mandado Noé fazer. Aí o Senhor fechou a porta da barca. O dilúvio durou 40 dias. A água subiu e levantou a barca, e ela começou a boiar. A água foi subindo, e a barca continuou a boiar. A água subiu tanto, que cobriu todas as montanhas mais altas da terra. E depois ainda subiu mais 7 metros. Morreram todos os seres vivos que havia na terra, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que se arrastam pelo chão e os seres humanos. Morreu tudo o que havia na terra, tudo o que tinha vida e respirava. Somente Noé, e os que estavam com ele na barca ficaram vivos. O resto foi destruído, isto é, os seres humanos, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão e as aves. Só 150 dias depois é que a água começou a baixar. Explicação: Gênesis 7 relata o cumprimento da ordem de Deus, e o início do grande dilúvio que cobriu toda a terra. Este capítulo é uma das partes mais solenes da narrativa bíblica, pois mostra tanto a justiça de Deus em julgar o pecado, quanto a misericórdia de Deus em salvar aqueles que creem e obedecem à sua palavra. Depois de avisar Noé sobre o dilúvio e instruí-lo a construir a arca, Deus dá agora a ordem para que ele, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras entrem na arca. Noé não discute, não questiona, ele simplesmente obedece, demonstrando uma fé genuína e confiante. A Bíblia, em Hebreus capítulo 11 versículo 7, afirma que pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca. Isso mostra que o coração de Noé estava voltado para Deus, e sua fé o levou à obediência prática. Deus também ordena que animais de todas as espécies, limpos e impuros, entrem na arca. Os animais limpos seriam posteriormente usados para sacrifícios e alimentação, e por isso Deus manda que deles entrem 7 pares, enquanto dos demais apenas um par. Isso mostra que Deus estava planejando a preservação completa da criação e já pensava no futuro culto e restauração após o dilúvio. Em seguida, Deus anuncia que em 7 dias faria chover por 40 dias e 40 noites. O número 40, nas Escrituras, tem um significado simbólico, representa período de provação, purificação e preparação, como o tempo que Moisés passou no Sinai, Elias no deserto, e Jesus em jejum antes de iniciar seu ministério. Aqui, os 40 dias simbolizam o tempo em que Deus está limpando a terra do pecado e preparando um novo começo. Quando chega o momento determinado, Deus mesmo fecha a porta da arca. Gênesis capítulo 7 versículo 16. Esse detalhe é profundo, mostra que a salvação está nas mãos de Deus, e que, quando ele encerra o tempo da graça, ninguém mais pode entrar. Assim como na arca, hoje Cristo é o único refúgio seguro, e Jesus é a nossa arca de salvação, e aqueles que estão nele escapam do juízo eterno. Fora de Cristo, não há salvação. João capítulo 14 versículo 6. Então começa o dilúvio. As fontes do grande abismo se rompem e as comportas do céu se abrem.
As águas sobem e cobrem toda a terra, até as montanhas mais altas. Tudo que tinha fôlego de vida fora da arca morre, é a consequência do pecado e da rebeldia contra Deus. A geração de Noé havia se afastado completamente do Criador, e o juízo foi necessário para que a maldade não destruísse toda a criação. O dilúvio, portanto, é um ato de justiça, mas também de purificação e recomeço. Durante 40 dias, as águas prevalecem. Noé, sua família e os animais estão guardados, seguros dentro da arca, sustentados pela providência de Deus. Mesmo cercado pela destruição, a graça de Deus mantém vivos aqueles que creram. A arca flutua sobre as águas, e isso representa a vida sendo sustentada acima do caos, um símbolo da segurança que existe para aqueles que permanecem em comunhão com o Senhor. No fim do capítulo, tudo está submerso, e a terra parece voltar ao estado de caos, antes da criação, como se Deus estivesse reiniciando o mundo. Noé e sua família são agora o novo começo da humanidade, escolhidos não por perfeição, mas por fé e obediência. Assim, Gênesis 7 aponta para o plano redentor de Deus, que não destrói apenas por justiça, mas preserva para restaurar. Espiritualmente, esse capítulo é um poderoso lembrete para os cristãos de que o pecado traz juízo, mas a obediência e a fé trazem salvação. Deus sempre dá um tempo de aviso e oportunidade antes do juízo. A arca é um símbolo de Cristo, quem está dentro dela é salvo, quem está fora perece. A graça de Deus é maior que a destruição, ele sempre prepara um novo começo para aqueles que confiam nele. Em resumo, Gênesis 7 é a história da justiça e da graça andando juntas. Mostra que Deus não é indiferente ao mal, mas também que ele oferece salvação a quem crê e obedece. Noé é exemplo de fé e perseverança, e o dilúvio é uma sombra do juízo final, mas também da salvação que Deus oferece hoje, em Cristo Jesus, a todos os que o buscam com sinceridade. Se você gostou da Bíblia narrada, escreva aqui nos comentários o nome da sua cidade, quero saber de onde você está nos acompanhando. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Até o próximo vídeo.